existir algum se não existiu, eu também bem, se não veio criar trocamentos para de uma maneira mais então, espero que tenham gostado do jantar. Agradecer agora a vossa atenção, por favor. Como eu estava a dizer, espero que tenham gostado do jantar e que agora, com assim o estômago mais aconchegado, estejam. Não sei porquê, às vezes estou a olhar para isto, os vossos estômagos já mais aconchegados. Então vamos começar com os Carlos, que se vai apresentar. Muitos que aqui estão hoje conhecem e são amigos, outros se calhar não o conhecem assim tão bem. E vamos ter o Carlos que vai falar um bocadinho dele, vai falar um bocadinho daquilo que é a sua escrita. E depois do Carlos ter este bocadinho connosco, então vamos ter também alguns atores do grupo de teatro singular aqui do Barreiro que vão ler excertos do prólogo do livro do Carlos. E depois então teremos o nosso momento de tertúlia habitual em que cada um lerá aquilo que pretender. Então, até já, mais um. Ora bem, o microfone é meu. Espera, já posso baixar? Posso tirar se quiser. Ora bem, então boa noite. A Ana disse que eu vinha falar de mim e do livro. Eu não vou correr o risco de falar de mim, porque senão não calmo. Ok? Portanto, vou falar mais do livro do que de mim. Então, o livro chama-se Concerto para São Cajão. E a música, mais ou menos quem está a ouvir, é parte do Concerto para São Cajão. Porque em cada capítulo há um título de capítulo e tem uma música que lhe está ligada. Essa música normalmente representa uma datação ou um sentimento predominante nesse capítulo. Primeiro, e antes de entrar no livro, eu quero agradecer à Ana Quintino e ao Zé Apolónia terem-me convidado para este primeiro formato das novas noites de poesia. Também quero agradecer ao Teatro Singular, à Elsa, ao Abílio e ao Joel e agradecer a todos os amigos e àqueles que ainda não são amigos poderão vir a ser um dia destes. Já são poucos, já são, é quase tudo. Bem, então vamos começar por este. Primeiro, a capa do livro. A capa, digamos que é um belíssimo trabalho. Não vou dizer que é do meu filho, não. Mas que consegue apanhar. É o melhor do livro. Olha, ele normalmente não acerta, mas agora até acerta. Consegue apanhar, de facto, tudo aquilo que o livro fala. Então o que é que tem a capa? Tem o Sanga João, que é uma personagem que entra muito pouco no livro, mas à roda da qual se faz o livro quase todo. O Sanga João é um indivíduo, um guerreiro que vem já ser aprisionado pelas nossas tropas, que é torturado até à morte e que vai dar ensejo a que o protagonista do livro, que é ao mesmo tempo narrador, chamado Urbano da Consolação, que começou a sua vida
como um indivíduo da sociedade portuguesa, do regime, numa família ligada ao regime, comece a repensar toda a sua vida. Por isso, o livro tem duas partes, mas eu já lá chego. Vou continuar com a capa. A seguir está uma figura feminina, que é a figura da heroína do livro, Luana. É o amor do Urbano, por quem ele vai, se oferece voluntário para a guerra, porque quiser casar, mas que, como quase todas essas coisas, acaba em nada. Depois, sobre estas duas faces, está o desenho de uma G3, operações especiais e Portugal. E representa, de facto, os termos da luta nas colónias portuguesas. E rodeiam estas fotos, estas figuras, cravos que vão do vermelho ao esvanecido, que é o 25 de Abril até ao 25 de Setembro. 25 de Novembro. E desculpem porquê? Porque o livro, que começa em 1944 e traça a rota do Urbano da Consolação, termina precisamente no dia 25 de novembro de 1975. Ele está dividido em duas partes. A primeira chama-se Convergência e tem a ver com duas coisas principais. Primeira, a convergência do Urbano com o regime e, ao mesmo tempo, a convergência da relação do Urbano com a Luana. O segundo chama-se Divergência e começa no momento em que o barco sai da Rocha com Dóbilos direito à Guiné. E tem a ver com o afastamento que o Urbano vai ter do regime e, ao mesmo tempo, da sua ligação que o fez ir para a guerra. A primeira coisa que normalmente me perguntam é: como é que escreves livros? Porque é que escrever sobre? Bem, a gente escreve, e está aqui muita gente que escreve, porque quer comunicar coisas aos outros, quer dizer qualquer coisa, quer deixar um traço. Eu tinha pensado neste livro, quase depois de ter vindo da Guiné, tinha pensado nisto. Só que escrever um romance é diferente de fazermos um livro de poemas. Porque um livro de poemas faz um agora, faz outro depois, e ao fim de algum tempo nós temos o nosso livro. E foi o que eu fui fazendo. Também não queria dedicar-me apenas à escrita, porque eu trabalhei em jornalismo e fui convidado para ficar a trabalhar numa editora, na altura a Bertrand, com uma avença, mas percebi que ia passar fome toda a vida, que aquilo não dava para mim. Então decidi que vou escrevendo umas coisinhas e quando chegar à altura reformo e então dedico-me à escrita. E foi, meus senhores e minhas senhoras, aquilo que eu fiz. Quando tinha condições consideradas razoáveis, reformei e comecei a escrever. Este livro demorou 5 anos a escrever. É um livro complicado. Foi preciso, para não perder o pé, porque normalmente quando um livro é muito grande, às vezes acontece que nós no primeiro capítulo sentamos uma personagem na cadeira e no último capítulo esquecemos de atirar de lá. Ainda continua sentado. Portanto, foi preciso muito tempo para escrever o livro. Felizmente, saiu. Eu não sei se sou nisto um bocadinho de facto, se eles nos gostam dele. Estamos. Estamos todos. Todos chupados. Estamos a falar da capa, não é? Portanto, tu deixas-me acabar. Então, há o prólogo, que é um conto chamado A Sexta-feira do Comando, e o resto do livro, 30 anos de diferença. Foi a primeira coisa que eu escrevi do livro. E depois deixa ficar. Durante a minha vida de trabalho, ainda tentei 3 vezes começar a escrever este livro e 3 vezes desisti e mandei tudo para o lixo, porque não era só o tempo físico, era
mais psicológica, era uma disponibilidade mental. Uma disponibilidade mental para a escrita. Depois, de seguida, escrevi logo outro. Portanto, aí para o ano já estão servidos com mais um, já estou a tratar de edição. Estás bem? Então, este prólogo é um conto, vai ser lido, os excertos deste prólogo, pelo grupo Singular, que narra, eu não vou avançar muito só, que narra a história de um indivíduo jovem da Guiné e como ele se vê envolvido na guerra. E depois, não está no conto, verão depois no romance, como é que essas coisas todas se ligam. Ora, as personagens, já falei do Urbano, da Luana, há o Sangasbão, também já falei, e há as mulheres. O livro é muito rico em mulheres. Graças a Deus. Começa por aparecer a primeira, que é a Cláudia. E quem é a Cláudia? Uma jovem da instrução primária, porque é o Urbano, toda aquela paixão normal de juventude, da quarta classe. Depois aparece a Hélène, uma francesa, que demonstra ao Urbano que as mulheres são um pouco mais que Nossa Senhora da Conceição. Temos a seguir a Célia, que é a esplendorosa, e que vai ter, como é evidente, um papel na vida do Urbano. Depois há a Lucinda, que é uma quase namorada de 3 anos. E depois há 3 mulheres que aparecem num período muito curto, que é nas férias que o Urbano vem passar à metrópole da Guiné e que vem com uma fome tremenda de vida. Ele tem um mês de vida. Ele não sabe, ao voltar-se, quando regressar, se vai ou não ter mais tempo de vida. Portanto, o Urbano estava nas operações especiais. Ele fazia parte dos serviços de inteligência do Exército e das operações especiais. Portanto, ele não sabe se volta. Então, nesse mês, quer viver a vida por inteiro. E acontece aí na vida, a São Batel, uma colega de liceu que ele tinha perdido e que era nessa altura um hospedeiro e que o encontra quando ele sai do avião, a Maria Carmen, que é uma espanhola, e a Daniela, que é uma médica que ele encontra quando vai fazer uma educação de teatro num grupo que pertencia a FAO. E depois há 2 mulheres na guerra. A Laura, que é uma mulher que tem tal 40 anos, eu não me recordo neste momento. Se ela, deve andar próximo dos 40 anos, mas não me recordo a idade exata. Depois eu vou ver o que diz de idade. Sim. E a Márcia, que é uma jovem estudante inicial, que ele tem um namorico com ela. Aquilo fica em nada, porque ele vem-se embora, era o que acontecia na guerra, as pessoas não estavam lá há muito tempo. Mas depois de encontrar em Portugal, acabam por casar e acabam por se divorciar, e eu não conto mais nada da história, porque é para terem interesse em ver o livro, não é? E depois o livro fala sobretudo das razões, no fundo, as razões que nos levaram àquela guerra. Como é que um indivíduo nascido numa pequena cidade, numa periferia pobre, vai parar a uma guerra, sem saber quase como nem porquê, que ele apoia, mas que depois começa a perceber, não começa simplesmente a perceber que aquilo que ele ia fazer, que ia defender a pátria, era muito difícil, porque ele não encontrava a pátria em lado nenhum. Tudo o que lá havia, nada era a pátria. Portanto, ele volta, torna-se elemento de um grupo de guerrilha armada, Urbano, daí o nome dele, Urbano, e vamos até ao 25 de Abril. Passa-se rapidamente o 25 de Abril para chegarmos ao epílogo, onde se conta o fim da história do Urbano. Posto isso, e para responder... E a mulher do capitão? Diz? E a mulher do capitão na Guiné? Diz isso? E a mulher do capitão na Guiné? Também marcha.
É pá, eu não estou a falar todo. Olha, se tu quiseres eu começo a ler isto agora e a gente sai daqui. Então, para responder a muitas coisas sobre o quê? O processo da escrita, eu vou ler aqui um poemazinho de um livro que tu até lestes, pá. Pronto, eu sei que lestes, então confessaste. Que esse é o tema da solidão nono. É de um livro anterior chamado Penélope e Outras Esperas. Por vezes escrevo como quem luta, outras como quem desfruta do modo da conduta. O importante é agarrar a frase, o lento murmurar por dentro da palavra. O importante é descobrir o senso que oculta. Porque conhecer é desconhecer inicialmente. O resto é a semente com que se emprenha o futuro. Às vezes a palavra tem um muro onde se esconde Deus a refratária. Contra a palavra invisto nesse tempo. A palavra é um silêncio que se recusa e contra mim atenta. Outras vezes desliza, é fio de água, ribeiro a correr nos roseirais, onde os peixes passam, átomos originais. Assim a palavra se revela, se obstina ou se rebela, criando esta tensão que me percorre, no silêncio ou no grito, em que se morre. Palavra cujo império é a palavra. Edifício construído sobre o nada, que é o ar, a sílaba mutulada. Assim entendo o meu campo, a minha lavra. E como lavrador me angustio, se o tempo não convém à sementeira. Mas sempre no inverno, ao som do frio, no meio da solidão onde me ostento, ponho as minhas palavras na fogueira. E disse, meus senhores, então, como tinha dito há pouco, vamos ter alguns atores do Grupo Singular a ler certos do prólogo do livro do Carlos. E agora eu cheguei. Foi o 46. A terra cheira a almista, assim de férias. Para quem chega há um odor agoniativo, a bicho estranho, feito de pó e coisas rastejantes. Situa-se lá o meu amigo, no início dos anos 50, numa aldeia plantada como chaga violenta no espesso verde da mata. Aí, entre o calor úmido e secura da terra, pouco entrou dos hábitos vindos de longe. Vive-se de harmonia com velhos costumes, nem sempre melhores, reconheço, mas com a leveza vinda de cada um perceber o que se espera dele e de saber, de antemão, nada lhe ser pedido para além dessas expectativas. Vida de parcas exigências. Cultiva-se o chão na medida das necessidades, possuíam-se algumas vacas, meio selvagens, que pouco medravam, mais para prestígio e troca para abate sistemático, meia dúzia de galinhas intermediadas com um par de cabritos. Eis todo o horizonte da aviação material. Ao contrário do que posso imaginar, a vida comunitária era de enorme diversidade. As colheitas, os choros pelos funerais, as festas da puberdade, um sem número de rituais marcavam a passagem dos tempos. Incutiam nas pessoas o compromisso entre o datado e o imprevisto, permitindo a cada qual ser o animal saudável capaz de, mesmo em terrenos adversos,
levar a palma a todos os mamíferos produzidos por esta inventiva natureza. Pois, por essa época, na aldeia que tão parcamente retratei, nasceu o garoto, a quem foi posto o nome Samabaji, e que virá a não ser Sassense o herói, se o malandro desta história. Quero eu dizer, tinha um destino, se não infalível, pelo menos portador de um elevado grau de probabilidades. Da sua linhagem provinham todos quantos possuíam o estatuto de receber, guardar e retransmitir as memórias daquele povo. A ausência da escrita, o desejo de preservar hábitos e tradições, obrigavam, neste caso, a que Samabaji viesse para ser a memória viva das suas gentes. Assim foi crescendo Samabaji, no seu mundo, no seu destino, do qual mansamente se ia apercebendo, apreendendo histórias, contando feitos, inventando casos, digerindo feitiços. O mundo que habitava era, na maior parte, o mundo dos avós, feito e refeito por inúmeros outros contadores de histórias. Um dia teve conhecimento do grande. Já ouvira falar. Vinha de vez em quando. Aparecia do interior do mato trazendo estranhos artefactos, coisas que no seu povo não havia e de tão esquisitas associava à magia. Reava então pelo seu 10º ano de vida. Num crepúsculo, quando a população descansava do trabalho debaixo de uma grande mangueira plantada no centro da aldeia, um ruído contínuo de trovão perturbou a paz do entardecer, espantando as galinhas a depenicar entre as casas. Assustou-se de verdade ao ver, atrás do ruído, entrar na povoação, deitando fumo, em tremenda barulheira, uma coisa grande, verde, aberta à frente e com branco dentro. Essa aparição estancou, junto à mangueira, em loucura de pó. Samba só não fugiu por observar como os adultos sorriam e por pensar que aquela era uma das máquinas de levar gente que o mestre lhe falava. Da furgoneta saiu um homem. Era muito velho e pequenino. Cumprimentou à volta. O régulo veio a caminho. Abraçaram-se, encaminhando-se para a grande construção de barro e como onde habitavam. Mais tarde, já à noite completa, iniciou-se a magia. Num pano estendido entre as árvores, brancos, grandes, falavam. Batiam, matavam-se de longe, com coisas pequeninas e de voz grossa. Nem sequer pareciam armas. Desta forma, tomou Samabaji conhecimento, de uma só vez, com o branco, o automóvel, o cinema e o western. Ia já nas 15 ou 16 chuvas quando o seu destino foi cortado, certo pelo infortúnio. Na virilha direita de Samabaji começou a formar-se um edema, a enrugar a pele. Para os mais velhos, estes sintomas foram, desde o início, esclarecedores. Para eles, estiveram muito tempo no reino do inacreditável, do não possível em mim. Tão impossível de acreditar, não for ao respeito devido ao homem grande. Ousaria contestar o diagnóstico com um sorriso de incredulidade. O aleijão aparecido no corpo de Samba era definitivo, irreversível, quer para ele, quer para o seu estatuto. O meu caro já ouviu falar em infantiase? É doença provocada por uma filária, infelizmente muito comum, de fácil tratamento em qualquer país ocidental. Era sem esperança para o pobre africano. Essa imparável doença iria fazer inchar enormemente o membro afetado. Enrugar-lhe a pele de tal forma que a perna pareceria a de um elefante. Assim, por defeito físico e previsão de vida curta, deixou de ser confiada a Samabaji na missão de ser a memória viva da vida. No dia em que, já com a perna num trambolho, foi claramente afastado desse a fazer. Samabaji abandonou a aldeia, sem dizer nada a ninguém, aproveitando boleia num carro da tropa, em trabalho de cycle, partiu para Bissau, onde ouvira dizer:
os brancos podiam curar a doença. Em 2 ou 3 tiradas chegou a Bissau. Conseguiu consulta no Hospital Civil. Melhor seria o militar. Ali não tinham meios. Tentou a sorte. Foi corrido com rapidez. O hospital era mesmo só para militares e estava a abarrotar. A todo o instante chegavam helicópteros com feridos para tratamento urgente. As camas escasseavam. Os médicos eram poucos para ocorrer às desgraças lamentosas ou gritantes desabadas do céu, em contínuo sobre o hospital. O tratamento a que fora submetido revelou-se inconsequente. A tristeza aumentava ao ritmo do progresso da disformidade da perna. Acrescia a isto um outro problema. Como poderia sobreviver naquela cidade enorme e sem abrigo? Repare, aos 15 anos, roubado de futuro, sozinho numa terra desconhecida, procurando a manhã diferente em que lhe devolvam o que lhe furtam de vida, é grande carga para ainda tão frágeis ombros. O que agora interessa é saber como conseguiu sobreviver nesta terra de brancos, onde aos naturais apenas se reserva um lugar na soleira da porta. Descobriu a prostituição das meninas ao preço da chuva. 25 tostões chegavam para uma relação com um garoto. 5 tostões a menos que o preço da bica. Não conseguindo por essa via a sobrevivência, passou uns dias a vasculhar caixotes do lixo. Não iria muito longe se um dia não fosse visto pela mulher, por todos conhecida por Maria, a quem acrescentavam de Cabo Verde, por causa do tom da pele. Nascida e criada em Bissau, fruto de um encontro com um branco e uma lavadeira. Deixava que pensassem ser cabo-verdiano. Era bom para o negócio da prostituição, como não podia deixar de ser. Filha de lavadeira, lavadeira será. No entanto, alguma coisa a aprender. Não a engravidar. Não queria filha nessa vida. Talvez, por isso, ao avistar Samavates e a vasculhar no lixo, apiedou-se. Levou-o a casa. Matou-lhe a fome. Ouviu-lhe a história. A profissão foi também ela quem lhe definiu. O antigo cliente, morto numa rixa de vinho, deixara-lhe em casa uma caixa de engraxar. Tudo completo e embolsado. Maria ofereceu-a a samba. Pode vocês ficar com ela, a mim não serve. Agarrando a caixa que lhe assegurava o dia seguinte, todas as noites, por gratidão, Samba pegava na esteira e por baixo da alpendroada da casa de Maria velava as horas em que os outros dormiam e ela recebia os homens, cumprindo o seu ofício. Naquele lugar, entre gemidos e arfares, no decorrer de conversas chegadas através das tábuas do chão, Samba fez a sua aprendizagem. Começou a amar Maria, a qual dizia-se ser de Cabo Verde e jamais saíra de Bissau. Tornado habitual em seu repouso, pouco demorou a arranjar amigos. Foi primeiro entre os chegados e nos afetos António, negro de tinto, baixo, descalço. Ostentava com orgulho um rádio de pilhas, onde indistintamente ouvia todos os programas em crioulo, fossem eles transmitidos pela Rádio Oficial de Bissau ou pela emissora afeta ao PAIGC. Por vezes, quando o cerrado da noite ouviam as vozes das notícias, instalava-se na realidade uma estranheza, não se percebendo bem como chegava, nem como criava um agradável desconforto no coração, apenas perturbado pelo sussurro cauteloso de Gazela, recomendando maior discrição. Vê lá, menino, se o tropa ouve, tu está mal. Está mal porquê? Pois tu não vê que o tropa está em guerra com a gente. Com a gente não. Eu não estou em guerra com ninguém, Gazela. Pois é, menino, a gente não escolhe a guerra, ela é que escolhe a gente. Vem buscar a casa, tu não ouviste falar de rusga, de operação. Já ouviu, sim. Todo dia. Quando limpa bota de militar, ele fala isso. Fala de ronco e de combate. Mas isso é só com bandido da mata. Bem, e gente de mata quem é? É gente com pele uma nossa. Ei, tropa, não tem gente. Tão bem suma nós. Tem, sim, tem. Tem gente que ajuda o Tuga a matar nossa gente. Isso que tem. E que é criado de branco mais ainda.
Mas galera, militar, mesmo o preto, tem comida todos os dias. Então, muito em surdina, sintonizando o rádio para a emissora de Bissau, Gazela contava a Samba e António como era aquela guerra. Descrevia-lhes como os guerreiros capturados eram torturados até à morte para revelarem os locais dos acampamentos